Fala, Caveira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos para o nosso treinamento aqui sobre regras de Mandela e aqui nós vamos para cima mesmo. Então, preparado, motivado e determinado são os caminhos que vão nos fazer alcançar a nossa farda. Então, tem que vibrar mesmo, viu? Não sei que horas você está assistindo esse treinamento, não. Eu estou gravando esse negócio aqui por volta de 8 horas da noite. Então, estou no pique aqui, eu quero que você também esteja. Então, vamos lá, tem que dar o nosso melhor mesmo. Eu sei que você tem feito. E a minha missão é justamente essa: manter você no foco e no prumo. Então vamos lá? Vamos lá. Olha aqui, até uma ressalva. No final do treinamento passado, eu me referi às sanções disciplinares e tudo. No final, eu falei instrumentos de coação. Só que isso não está junto, tá bom? Inclusive, os instrumentos de coação nós vamos estudar agora, tá bom? Vamos lá então. Olha aqui, instrumentos de coação, regras 47 a 49 é uma coisa muito importante também, né? Então vamos lá. Acerca dos instrumentos de coação previstos nas regras de Mandela, assinale a alternativa correta. Então vamos aqui, ó. Regras de Mandela. E está pedindo a resposta o quê? Certa. A alternativa correta. Beleza. Letra A. O uso de correntes e imobilizadores de ferro ou outros instrumentos de coação considerados inerentemente degradantes ou penosos pode ser proibido. Pode ser? Não. Deve. Porque pode dar a ideia que eventualmente ainda existe a possibilidade da sua utilização. Não, esses instrumentos devem ser proibidos, tá bom? Então grave isso daí. Vamos só reforçar aqui, ó. O uso de quê? Então vamos lá. Uso de correntes, de imobilizadores de ferro ou de outros instrumentos de coação considerados inerentemente degradantes ou penosos. Rodrigão, me dá um exemplo aí de um outro instrumento, você não precisa preocupar, porque como as regras de Mandela não trouxeram, o que a prova tem que utilizar é justamente esses termos. Outros instrumentos de coação inerentemente degradantes ou penosos. Isso, certinho? Então, vamos lá. Letra B. O uso de correntes, imobilizadores de ferro ou outros instrumentos de coação considerados inerentemente degradantes ou penosos deve ser proibido. E aí, certo ou errado? Certo. Bom, então nosso gabarito é o quê? Letra B, inclusive pelo fato do deve. Bom, letra C. O uso de correntes ou de mobilizadores de ferro ou outros instrumentos de coação considerados inerentemente ilegais ou penosos deve ser proibido? Ilegais não, degradantes. Tá? Degradantes, certo? Letra D. O uso de correntes, de mobilizadores de ferro ou de outros instrumentos de coação considerados inerentemente legais ou penosos, aí como é que faz, né? Como é que pode ser penoso e pode ser legal? Não tem como, tá bom? Então, o que? Degradante. O que é degradante? Desgastante, uma coisa que denigre também, né? Ou seja, que fere a dignidade, viu? Vamos lá. 36. Julgue os itens a seguir sobre as regras de Mandela. Então vamos lá. Outros instrumentos de coação só devem ser utilizados quando previstos em lei e nas seguintes circunstâncias. Então vamos lá. Qual que é a nossa legislação mesmo? Regras de Mandela. Acho que com a altura do campeonato dessa, depois de resolver 35 questões, você já deve estar louco da vida, falando assim: Rodrigão, eu já sei que a legislação e a regra de Mandela não vai mudar, mas é esse hábito que eu quero que você replique, beleza? Então, são 3 as marcações que você já sabe e eu vou fazendo aqui junto com você, tá bom? Vamos lá. Então, ok. Outros instrumentos de coação só devem ser utilizados. Então, esse daqui é o nosso assunto, não é? Outros instrumentos de coação só devem ser utilizados nas seguintes circunstâncias. Então, aqui, seguintes circunstâncias é o nosso comando.
Está pedindo a resposta certa ou a resposta errada? A resposta correta. Seguintes circunstâncias. Então vamos lá. Item 1. Como medida de precaução contra uma evasão durante uma transferência, desde que sejam retirados logo que o recluso compareça perante uma autoridade judicial ou administrativa. Certo? Então, esses outros recursos, não é? Desde que não sejam degradantes ou penosos, eles podem ser utilizados como o quê? Medida de precaução contra evasão durante transferência. Tá? E o outro detalhe aqui importante, não é? Elas devem ser retiradas, esses instrumentos devem ser retirados logo que o recluso compareça perante uma autoridade judicial ou administrativa. Vamos lá. Item 2. Por ordem do diretor, depois de se terem esgotados todos os outros meios de dominar o recluso, a fim de o impedir de causar prejuízo a si próprio ou a outros, ou de causar danos materiais. Nestes casos, o diretor deve consultar o médico com urgência e apresentar um relatório à autoridade administrativa superior. Então, dessa forma aqui, ó, quem é que vai poder propor também? O próprio diretor. Então, por ordem do diretor, e aqui eu vou marcar junto com você. Depois de terem esgotados todos os outros meios de dominar o recluso. Então, tentou tudo quanto é forma. Não teve jeito, não? Ok, então utiliza os meios lá. Por quais motivos? Não é? A fim de impedir que ele cause prejuízo a si, aos outros ou danos materiais, tá bom? E aí, quando o diretor for aplicar, ele deve consultar o médico com urgência e, além de consultar o médico, né? Engraçado é o seguinte, ó, é uma piada e não é. Porque o que que acontece? O que que você tem que prestar atenção aqui? O diretor, né, da unidade prisional, ele não vai consultar o médico para ver se a saúde dele tá boa, mas ele vai consultar o médico para ver se a saúde do recluso é que consegue suportar lá aquele tipo de ação, correto? Então, beleza. Vamos lá. Então, ele vai consultar um médico com urgência, mas não é para saber se ele está bem de saúde, não. É para ver se o recluso aguenta, né? E além de consultar o médico, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai apresentar um relatório à autoridade administrativa superior, ou seja, quem esteja acima dele, tá bom? Então, show de bola. Item 1 está correto, item 2 também. Vamos aqui. Isso. Item 3. Como sanção administrativa, após grave conduta impondo dolo à vida de terceiro da unidade prisional. Não existe isso. Não é nem como sanção administrativa, porque esse termo não existe. Tá bom? Então, isso daqui não se encontra nem nas regras de Mandela e nem esse termo sanção administrativa. Tá bom? Então, vai dar o que pra gente? Apenas 1 e 2. Então, letra A. Tá bom? Vamos lá então. 37. Assinale a opção correta relativamente às regras mínimas para o tratamento de presos da ONU. Então, vamos lá. Pegar toda a tinta. Isto. Pega aí junto comigo, Caveira. Vai destacando. Ó. Qual que é a nossa legislação? Regras mínimas para o tratamento de pessoas do preso da ONU. Tá? E qual que é o comando aqui? Alternativa correta. Beleza. Vamos aqui, ó. Letra A. O uso de correntes, de imobilizadores de ferro ou de outros instrumentos de coação considerados inerentemente degradantes ou penosos deve ser imediatamente proibido. O termo aqui, embora o núcleo esteja certo, ou seja, não é permitida a aplicação de corrente, imobilizador de ferro, só que nas regras de Mandela não aparece esse termo aí, imediatamente proibido. Beleza? Vamos lá.
Então, tá errado. Letra B. A administração prisional deve procurar obter, promover e divulgar internamente formação no uso de técnicas de controle que evitem a necessidade de utilizar instrumentos de coação ou que reduzam seu caráter intrusivo. O erro dessa questão aqui, já falando, é justamente o quê? E divulgar internamente. Isso não encontra consonância nas regras de Mandela, certo? Então, a administração prisional não falou o diretor, falou o quê? A administração prisional, ou seja, de forma geral, tá vendo? A administração prisional deve procurar obter, deixa eu pegar aqui, ó, obter, promover internamente, tá bom? E divulgar. O erro também é internamente. Deixa eu continuar aqui usando a caneta. Isso. Obter, promover formação, e agora sim, isso. Formação no uso de técnicas de controle que evitem a necessidade de utilizar instrumentos de coação ou que reduzam o seu caráter intrusivo. Beleza. Vamos lá, letra C. Os instrumentos de coação não devem ser utilizados em mulheres em trabalho de parto, nem durante, nem imediatamente após o parto. Tá bom? Isso aqui é uma coisa, né, pesada isso, caso acontecesse, né? Então, os instrumentos de coação não devem ser utilizados. Aí vamos lá. Vou pegar aqui de vermelho mesmo, ó. Não devem ser utilizados em quem? Em mulheres em, vamos lá, trabalho de parto, nem durante, nem após o parto, tá bom? Então, nenhum instrumento de coação deve ser utilizado em mulheres quando estão ali, né, para dar à luz ou durante, beleza? Vamos lá. Letra D. A administração prisional, no uso de suas atribuições, pode, no intuito de salvaguardar a vida dos demais reclusos, impor usos de instrumentos de coação proporcionais à conduta do interno. Isso aqui está todo errado, não encontra, né? Porque assim, é, o recluso, suponhamos ali que ele, sei lá, aconteça uma briga lá e ele mate o seu companheiro lá dentro. Aí, como forma de uma sanção administrativa, uma sanção disciplinar, perdão, ele deve ser morto, né? Não tem nada a ver com isso, tá? Não é em relação, o tipo de sanção disciplinar não está relacionado diretamente com a conduta, tá bom? Óbvio, se vai ser grave, vai ter uma punição mais severa, mas não vai ser equivalente ao ato. É isso que eu quero que você entenda. E outro detalhe que nós já vimos aqui, inclusive, se a pessoa ela é portador de deficiência mental ou tiver alguma dificuldade intelectual, nem deve ser, né, aplicado penas de prolongamento solitário, isolamento prolongado, tá bom? Isso aqui eu não vou cortar, não vai ficar dessa forma, porque a gente eventualmente a gente erra mesmo, são muitos termos, mas isso daqui é você vendo aí como é que o trabalho se desenvolve e vamos para cima. Aqui nós finalizamos, né? Aí, para mim passa tão rápido que eu nem vejo que eu estou aqui junto com você resolvendo essas questões. Então nós terminamos essa parte aqui sobre os instrumentos de coação. Assim como na parte anterior que nós vimos lá sobre as sanções, é importante que você, caso tenha ficado com alguma dúvida, refaça essas questões e reassista esse treinamento no máximo 3 vezes também, assim como nos outros, porque o que eu falo com você, que faz uma pessoa passar em prova não é a quantidade de teoria que ela domina, e sim a quantidade de questões que ela resolve. O que as pessoas buscam muitas vezes é uma falsa segurança, achando ali que ver teoria, não que isso aqui seja um curso de teoria, mas ficar assistindo várias vezes.
Então, elas têm uma falsa ideia de que assistir teoria é uma forma de dominar conteúdo. Na verdade, é uma forma de passar o tempo. O estudo passivo de teoria, ou seja, que você fica só assistindo, sem falar nada, sem marcar, sem escrever, sem forçar a sua mente, é só uma forma de você se enganar. E aqui no curso, eu quero o quê? A sua intensidade. Eu quero que você tenha performance, eu quero que você tenha resultado. É por isso que eu estou aqui pegando firme junto com você, focar de fato na sua aprovação. Tudo que é possível para a gente fazer aqui para te ajudar está sendo feito, tá bom? Então vamos para cima mesmo e tem que vibrar. E só para fechar aqui uma coisa, já que eu estou falando sobre isso, o treinamento já terminou mesmo. É, essa parte específica que você está tendo aqui sobre regras de Mandela, eu te desafio a procurar qualquer outro lugar que tenha um material tão completo como esse. Não quer dizer que os outros sejam ruins ou que eu estou sendo aqui muito contando vitória, falando que é isso. Não, isso aqui, galera, é fruto de muitas horas de trabalho duro, de trabalho árduo, de montar questão, de montar slide, de revisar material, sabe, de preparar tudo isso aqui para você. Então eu quero que você entenda isso, que você tem o melhor material possível sobre regras de Mandela para que você consiga acertar simplesmente todas as questões. Não existe mágica em relação ao concurso. O que existe é uma pessoa que realiza as coisas com clareza e que tem ali um suporte correto, suporte claro. E você tem isso. Eu quero que você tenha esse brilho no seu olhar aí, para que você de fato consiga desenvolver suas habilidades, parar com besteira, com pensamento negativo e focar na sua vitória, independentemente, né, daquilo que aconteça. O trabalho ele é realizado no agora. É o hoje que faz com que você consiga alcançar frutos. Então é isso que nós vamos viver. Viver o hoje com muita clareza, com muita naturalidade, tranquilidade. Não pensa lá na frente, mas já assume de verdade o tanto que você tem feito e eu tenho muito orgulho de você, tá bom? É isso, vamos para cima, até o próximo treinamento, valeu.